Minhas melhores saudações a todos aqueles que comparecem mais uma vez, para minha muita honra, a esta nossa série expositiva Registros sobre Registros, que vai aqui em seu número 363. Agradeço à Noreg do Paraná o que faço na pessoa de sua eminente presidente, a professora Mariana Podzenato Martins, bem como na pessoa da tabeliã coordenadora da Noreg Paranaense, Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavec. Agradeço também à Academia Paranaense Notarial e Registral. A exposição de hoje é gravada, em virtude de meu afastamento, como já noticiei em exposições anteriores, para uma cirurgia. E vamos tratar aqui do registro de emissão provisória na posse em favor de poderes públicos ou de entidades delegadas. Pois bem, no texto original da nossa Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, não constava a previsão de registro estrito sensu da emissão provisória na posse no interesse das pessoas políticas ou no interesse de entidades nas quais, por elas, pessoas políticas, delegada essa emissão. Então, vamos aqui começar por uma breve referência histórico-legislativa acerca do tema. Foi uma lei de 1999, a Lei 9785, Lei 9.785, que incluiu essa previsão na Lei de Registros Públicos, como item 36 do inciso 1º do artigo 167. Então, dispôs-se, àquela altura, que cabia o registro da emissão provisória na posse, bem como, correspondentemente, o registro da cessão e de promessa de cessão, quando concedido à União, aos Estados, no nosso regime federativo, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidades delegadas, sempre que se tratasse da execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, e destinado esse parcelamento às classes de menor renda. Bom, essa previsão final era importante porque condicionava teleologicamente, ou seja, no aspecto finalístico, a emissão provisória enquanto registrável. Era essa que podia ser registrada. Pois bem, essa Lei 9785 punha em conexão, o que aliás já se extrai de sua ementa, a normativa geral da desapropriação, a do parcelamento do solo, e, além dessas duas, Lei Geral da Desapropriação, Lei do Parcelamento do Solo, também a Lei de Registros Públicos, mas aqui já não com caráter material, mas com caráter visivelmente instrumental. Adiante, em 2010, editou-se a medida provisória 514, expedida para atender ao programa Minha Casa Minha Vida, bem como a regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas. E essa medida provisória deu uma nova redação ao item 36 do aludido inciso 1º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Então, ali se previu o registro, em sentido estrito, da emissão provisória na posse, também, caso concedida à União, aos Estados, Distrito Federal, municípios ou entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. O que desapareceu aqui? Se nós cotejamos essa redação com o texto anterior, aquele que vinha da Lei 9785, vamos ver que a mudança suprimiu a condição de a investidura possessória destinar-se à execução de parcelamento popular com fins urbanos, com destinação às classes de menor renda. Foi isso que desapareceu do texto, aquela condição finalística que estava na redação original. Equivale a dizer que se ampliaram, pois, as hipóteses de registro da emissão possessória, porque se retirou a condição que restringia esse registro. Essa redação da medida provisória 514 foi depois convertida, ou melhor dizendo aqui, confirmada com a Lei 14.424, de 16 de junho de 2011. Essa Lei 14.424 reiterou a suscetibilidade do registro imobiliário em sentido estrito, naqueles mesmos termos, a emissão provisória, na posse,
concedida à União, Estados, etc., e bem como as entidades delegadas, e a sua respectiva cessão e promessa de cessão. Nec plus ultra, ou seja, não há mais nenhuma referência àquela condição inaugural finalística. Posteriormente, e agora de modo mais recente, a Lei 14.620, que é de julho de 2023, portanto, do ano passado, incluiu na Lei 9.514, de 97, essa Lei 9.514 é uma normativa que trata do sistema de financiamento imobiliário e foi a lei que instituiu entre nós a alienação fiduciária de imóvel. Bom, essa Lei 14.620 permitiu a possibilidade de alienação fiduciária ter por objeto, agora, os direitos que provém da emissão provisória na posse concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. Vejam todos o que dispõe o inciso 5º do artigo 22 dessa Lei 9.514. Então, temos aqui essa novidade, a alienação fiduciária de direitos oriundos da emissão provisória na posse. Objeto, portanto, da Lei de 2023, essa Lei 14.620. Bom, mas não só isso, essa mesma Lei 14.620 alterou o Código Civil. Por quê? Porque incluiu na lista dos direitos reais, ou seja, num rol que sempre se teve por taxativo e tipológico, como se sabe, o rol, lista dos direitos reais, marcantemente no direito brasileiro e em boa parte do direito mundial, até porque é bem provável que não seja possível sequer pensar em uma solução diversa. Essa lista é taxativa e é típica, é tipológica. E a Lei 14.620, alterando o Código Civil, incluiu no rol dos direitos reais os direitos oriundos da emissão provisória na posse. Então, nós temos um novo tipo de direito real, o direito que seja originário, ou seja, resulte da emissão provisória na posse. Tanto que essa emissão seja aquela concedida a pessoas jurídicas, políticas, melhor dizendo, pessoas políticas, União, Estados, municípios, Distrito Federal, ou entidades nas quais essas pessoas tenham delegado a possibilidade dessa emissão. Bom, aí se caracteriza um novo direito real. Esse direito real estendeu-se também à cessão e à promessa de cessão dos direitos correspondentes a essa emissão. E, além disso, lembremos aqui, apenas de passagem, que na relação do artigo 1225 do Código Civil, que é a relação dos direitos reais previstos taxativa e tipologicamente na normativa, incluíram-se dois outros tipos novos jurídicos reais: a concessão do direito real de uso e o direito de laje. Passaram a incluir no rol, na lista do artigo 1225 do Código Civil. Lembremos ainda mais, de passagem, que essa Lei 14.620, também contra a hipoteca, previu a possibilidade desse gravame real, o gravame da hipoteca, recair sobre a propriedade superficiária e, igualmente, sobre os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, etc., etc. Então, lá no inciso 14 do artigo 1473 do Código Civil. Muito bem, então, admitiu-se essa suscetibilidade que precisaria ser melhor examinada, não vamos examinar isso agora, uma hipoteca sobre direito de emissão provisória concedida à União. Não? Etc. União, etc. Estados, municípios. É interessante, nós temos que debater esse tema da hipoteca sobre esses direitos. Bom, em todo caso, um ponto que precisa ser visto aqui, e talvez já antecipando aquilo que vamos, enfim, projetar para uma consideração posterior, essa possibilidade da hipoteca sobre um direito concedido a pessoas políticas, é de todo controverso, de fato,
que, a despeito da manifestação legislativa expressa, né, ao indicar novos direitos reais, estejamos efetivamente diante de uma situação de direitos com essa natureza real. O informativo Migalhas, conhecido informativo Migalhas, agora no mês de fevereiro de 2024, há pouquíssimo tempo, portanto, publicou um interessante estudo do Dr. Carlos Eduardo Elias de Oliveira, intitulado Novo Direito Real com a Lei 14.620/23, uma atecnia utilitarista diante da emissão provisória na posse. E ele diz ali no texto, concluindo, que o legislador confundiu, segundo ele, o título ou causa de aquisição do direito real com o próprio direito real. Essa que teria sido, no modo de ver do Dr. Carlos Elias de Oliveira, a confusão em que teria, segundo ele, incorrido o legislador, equivalendo causa de aquisição do direito real de propriedade, portanto, um título, com o próprio direito real consequente desse título. E ele diz, mais que a emissão provisória na posse é uma causa, ou seja, um título jurídico para adquirir direito real de propriedade. Um título que, segundo ele, é similar, de algum modo, ao uso capião. Porque no uso capião, ele observa, é o transcurso do tempo de posse, suposta que a possessão aqui seja a do uso capione, que faz nascer o direito real de propriedade. Então, ele diz, isso é assemelhado ao caso da emissão provisória na posse. Não é o próprio direito real, mas uma causa desse direito real. Bom, essa discussão pode dizer se para mais de metro, nós vamos deixá-la para o devido tempo. Bom, o que é a emissão provisória na posse? Isso que nos interessa agora considerar nos limites em que nós devemos examinar a matéria em ordem ao campo do direito registral, que é aqui o relevante para as nossas considerações. O vernáculo emissão, como não surpreende a ninguém, provém do latim. Provém, na verdade, de um verbo latino, o verbo imito. Imito tem a acepção de fazer entrar em, introduzir. Introduzir é próprio dessa ideia de emissão. Fazer entrar em algum lugar, em alguma coisa, etc. E a esse verbo imito, liga-se o substantivo latino imissio, emissiones, de terceira declinação. Quando se relaciona a ideia de posse, quando nós ligamos imito ou imício à ideia de posse, emissão, então, passa a ser o mesmo que investidura na possessão, ou seja, entrar na posse de, introduzir-se na posse de. Investidura na possessão, ou seja, empossamento, apossamento, em posse, são sinônimos. Então, em posse, empossamento, apossamento, investidura na possessão é o mesmo que emissão. Portanto, é o traslado da posse de alguma coisa que estava em poder alheio. Eu entro na posse porque isso estava em poder alheio. Aqui, embora a ideia de poder alheio possa também abranger-se ao que não está na posse de ninguém, não está na posse também daquele que se investe nela, que é o caso, por exemplo, como ver adiante, da res derelicta ou da res nullius, ou seja, da coisa abandonada ou da coisa de ninguém. Então, a emissão na posse pode ser unilateral, que também se diz originária. É o que ocorre, por exemplo, acabamos de mencionar o caso da res derelicta e da res nullius, com a ocupação, que está prevista no artigo 1263 do Código Civil Brasileiro. De maneira que a ocupação inclui também a ideia de apreensão, apreendo alguma coisa, ou seja, emposso-me de alguma coisa, invisto-me na posse de alguma coisa. Mas além da emissão na posse unilateral, há também a possibilidade de uma emissão na posse bilateral,
agora já não dita originária, mas derivada, emissão resultante, emissão derivada, emissão bilateral, em que a coisa é entregue pelo próprio possuidor antecedente, quer dizer, com o seu consentimento. Ou seja, eu me invisto na posse, nesse caso, não porque acho uma coisa abandonada ou porque acho uma coisa de ninguém e faço-me possuidor dela, mas porque o possuidor antecedente consente e entrega a própria coisa, ou quando menos consente em que eu me emposse dela, ou me aposse dela, me invista na posse da coisa. Então, é bilateral quando há o consentimento do possuidor antecedente, que se dá frequentemente pela traditio real ou ficta, pela tradição, portanto, a entrega, ou pode ser unilateral, como se dá, como vimos, no caso da ocupação. Pois bem, a emissão provisória de que estamos cuidando, nesta muito concisa explanação, é de caráter provisório. E para mais, ela somente se dá, conforme vimos, em benefício da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas entidades delegadas. Ou seja, admite-se a delegação, mas sempre à origem está a ideia de uma pessoa política, nesse âmbito do nosso Estado Federal, do regime federativo. Dessa maneira, não é toda emissão de posse ou emissão na posse a que se favorece com a previsão do registro. Diversamente, o que se trata aqui é da emissão prevista no artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41, que é o da Lei Geral de Desapropriações. Lá, como se lembra, nesse artigo 15, já tivemos ocasião mais de uma vez de tratar desse assunto, quando o expropriante alega urgência e deposite a quantia arbitrada provisoriamente, o juiz determina a emissão na posse, a emissão também provisória. Isso é uma medida incidental e que, portanto, não é a decisão definitiva da matéria. Assinale-se já com uma lei de 2009, a Lei 11.977, previra-se que essa emissão provisória na posse fosse registrada no ofício de imóveis competente. Está lá no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei Geral de Desapropriação. Já estava previsto esse registro da emissão da posse. E aqui, a meu ver, cabem, para concluir essa nossa explanação de hoje, duas observações. A primeira, aliás, eu já fiz essa referência no registro sobre registro 362. No sentido de que a Lei 14.421, de 2022, ao incluir um novo parágrafo no artigo 34A do Decreto-Lei 3365, parece padecer de vício de inconstitucionalidade, porque lá o que está dito que logo após a apresentação de resposta pelo expropriado no processo judicial de desapropriação, e desde que não haja uma oposição expressa com relação à validade do decreto desapropriatório, não é sobre o preço, não é sobre a indenização, o juiz determinaria a imediata transferência da propriedade do imóvel, o que equivale a dizer que o processo apenas prosseguiria para a resolução das questões litigiosas referentes, sobretudo, à indenização, mas já haveria transferência independentemente de que a indenização fosse prévia e justa, conforme prevê a Constituição Federal. Por isso, entende-se que padece de vício de inconstitucionalidade esse dispositivo, e essa emissão provisória deve ser entendida, muito bem caracterizada, como emissão provisória de empossamento, e não de dominação ou apropriação. Não se emite provisoriamente na propriedade, mas na posse. Daí o vício de inconstitucionalidade que parece fulgurante nesse parágrafo do 34A do Decreto-Lei 3365 e que impediria essa transferência imediata, ainda que chamada de emissão provisória, etc. A segunda observação que eu queria fazer para concluir a nossa exposição de hoje é que não é de admitir a muito frequente observação já
e eu mesmo tenho algumas vezes incorrido nesse equívoco, de dizer que no direito brasileiro vigente não se registre a posse no ofício imobiliário. Bom, há uma hipótese em que ela se registra, sim. E exatamente a hipótese desse registro é da emissão provisória de que estamos cuidando aqui, calcada, como se sabe, em título judicial. Então, aquela observação muito grande, a posse não se registra no direito brasileiro, salvo na hipótese da emissão provisória a favor das pessoas políticas ou de entidades por elas objeto de delegação. Muito bem. E com isso nós vamos terminando aqui a exposição de hoje, gravada, como sabem, por isso a minha saudação é genérica para os que estão assistindo a aula. Quero dizer também que ainda hoje gravei o primeiro podcast de anotações, não são comentários propriamente dito, são anotações, ao extenso Código Nacional do Extrajudicial, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Uma consolidação muito ampla, como sabe, já não é mais consolidação, na rigor, porque, embora originariamente pudesse ter essa característica, depois disso foram acrescentadas normas que representam alguma inovação. Mas, enfim, a ideia geral é de fazer uma consolidação, de juntar tudo num corpo só para facilitar a análise, mas é um texto muito grande, tem quase 600 artigos, e então estamos procurando fazer, por meio de breves gravações sonoras, alguma coisa que as pessoas possam ter uma aproximação, a maneira de nótulas, a respeito desse código, que é na expressão, recolhendo aqui uma antiga expressão do meu saudoso amigo registrador imobiliário lá de Porto Alegre, Silvio Paulo Duarte Marques, algo que interessa a prática registral. Ele dizia de algo a respeito que escrevi com o Benedito Silvério Ribeiro sobre a dúvida do registro imobiliário, e que, embora um trabalho academicamente menos profundo, por assim dizer, provocou muita atenção. E eu, surpreendido com isso, falei com o Dr. Silvio. Eu não entendi por que teve sucesso esse trabalho. Ele disse, porque diz respeito à copa e cozinha do registrador. E o Código de Normas do Extrajudicial diz respeito, efetivamente, como disse o Silvio Paulo, à copa e cozinha dos notários e dos registradores. Então, acho que é interessante que a gente tenha uma aproximação para isso. Bom, eu espero já que na próxima semana eu possa, se Deus assim permitir, fazer a apresentação ao vivo nessa série Registro sobre Registros. E quero também pedir, convocar a atenção de todos que gostam do direito notarial e registral para que assistam à gravação que se fará para amanhã na série Claves Notariais e Registrais, em que se tratará de um tema atualíssimo referente ao loteamento. Vale muito a pena, esse é um problema que aqui no estado de São Paulo, nos últimos 3 ou 4 meses, não sabe muito bem por que isso resolveu ocorrer neste momento, mas o fato é que houve uma frequência muito grande de problemas como este, nesse momento. E, portanto, valerá a pena, pela atualidade e pela controvérsia que o tema indica, que despendam seu tempo para meditar e encontrar a solução que julguem mais adequada para o caso. Meu agradecimento a todos, mais uma vez, e em particular à Noreg do Estado do Paraná. Novamente cumprimento a professora Mariana Pozzenato Martins, presidente dessa importantíssima entidade, e que, também com o apoio de sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavecchia, ambas estão mantendo o Estado do Paraná numa situação de protagonismo acadêmico na nossa área do direito extrajudicial. E, há tanto, a importância aqui que se deve dar é ao conjunto valioso de notários e registradores que possui o Estado do Paraná. Tem que ser dito. Muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus assim permitir.